Olá, hoje eu vou falar com você, servidor público. Cuidado com a insubordinação. O assunto, o tema é hierarquia na administração pública. O dever de obediência. Fique atento, vou te falar sobre uma ocorrência que está se tornando muito comum. Ela vai desde a insubordinação até o total desprezo à hierarquia, com intolerância, violência moral e física, do subordinado para o superior hierárquico, e muitas vezes ao contrário também. Eu estou falando em aberrações como o caso da procuradora, que foi agredida violentamente pelo subordinado. Por quê? Porque ela teria determinado a instauração de um PAD, de um processo administrativo contra ele, que é um dos pressupostos da administração pública. Ele se esqueceu de como funciona o jogo que ele entrou quando ele entrou no funcionalismo público, né? A gente, assim, faz essa colocação de jogo porque você entra para cumprir determinadas regras, né? E isso tem que valer até o final, né? Então, essa questão que envolveu a procuradora é uma questão que é muito mais profunda do que aparenta ser. Então, presta atenção lá na sua repartição, no seu local de trabalho. Estamos vivendo uma época de intolerância geral. As pessoas não suportam críticas, não obedecem ordens de quem quer que seja, dentro da família, dentro do lazer e dentro do trabalho. As pessoas se tornaram especialistas, entre aspas, né, em tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo conhece tudo. Antes de ir no médico, antes de procurar um advogado, antes de ir no dentista, antes de procurar um técnico, um eletricista, um pedreiro, as pessoas vão lá e se consultam com o Dr. Google, né? Dr. Google. E imaginam que acabam entendendo tudo sobre aquele assunto, né? Quando são contrariadas, né, agem de forma grosseira e desprezível, porque imaginam conhecer muito. Então nós estamos vivendo o que já estão denominando aí a era do cristal, a era de cristal, onde as pessoas se tornaram muito frágeis, muito fragilizadas no tocante ao quê? A suportar a dor, a suportar a tristeza, ou suportar qualquer sentimento que lhes retire a sonhada sensação de felicidade. Uma felicidade ilusória também, que se vê na mídia, né? Você não vê lá na mídia gente triste, é todo mundo alegre, todo mundo com dinheiro, todo mundo feliz. Então, tudo isso é um sonho, né? Esses dias mesmo, eu vi na televisão, na mídia, e também na mídia, fui procurar um pouco mais sobre o assunto, falava e ensinava como, olha isso, ó, como se desapaixonar. Como é que faz? Isso mesmo, desapaixonar. Em toda a história da humanidade, se você é novo ou tem uma idade X, você sabe o que você tem que fazer para se desapaixonar, né? Então, em toda a história da humanidade, as pessoas se apaixonam e muitas vezes não são correspondidas. Então, só lhes resta sofrer o quê? Pelo tempo que for necessário, esse sofrimento, entre aspas, né? Até que esqueçam gradualmente e partam para outra. Mas hoje em dia, a ciência tenta explicar o que é paixão e como se livrar dela rapidinho, né? Então, o que parece ser uma solução, na verdade, é intolerância. Por quê? Eu não suporto viver uma desilusão, né? Como a própria palavra diz, desilusão é sair de um estado de ilusão. E isso traz um ensinamento para quem está saindo. Mas eu não suporto nenhum tipo de sofrimento.
Se tiver que sofrer, alguém que seja você, não eu. Eu quero aprender como me desapaixonar, eu quero aprender como não sofrer, eu quero ser feliz 24 horas por dia. Então, nós chegamos na seguinte conclusão: tudo isso é intolerância. Não suporto ser comandado por uma mulher. Não suporto ser comandado por uma pessoa que tem menos estudo do que eu. Eu fiz faculdade, meu chefe, ele só tem o 2º grau. Como ele quer mandar em mim? Não vai. Eu não suporto ser comandado por uma pessoa que tenha uma sexualidade diferente da minha, um homossexual. Eu não suporto. Eu não suporto ser comandado por um deficiente físico, que ele não tem todos os atributos meus. Eu não suporto ser comandado por uma pessoa burra. Ela é burra, aquela pessoa é burra. Nossa, como pode? Então, você que é servidor público, já viu algumas dessas cenas que eu acabei de falar aqui. Já viu isso na sua vida. E o pior é que muitas pessoas não têm noção de que isso é crescente e é uma falta disciplinar de natureza grave. Por quê? Essas pessoas, quando entraram, aceitaram a regra do jogo quando ingressaram no funcionalismo público. E essa regra esse jogo deve sempre obedecer às regras do quê? Da disciplina e da hierarquia. Nossa, nos dias de hoje fala, nossa, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer e tem que ter hierarquia, porque ele é melhor do que eu. Disciplina e hierarquia no funcionalismo público é a base. Então, para você que está chegando agora aqui no canal, eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado especialista na defesa do funcionário público em processos e sindicâncias administrativas disciplinares. Então, já vi muita coisa, tenho algumas dicas então para passar para vocês. Vamos então entender a função administrativa e hierárquica do Estado. Vamos então entender a função administrativa e hierárquica do Estado. Entenda que ela objetiva a satisfação do interesse público e o fiel cumprimento dos fins eleitos pelo ordenamento jurídico, pela lei. Os órgãos e agentes que compõem a estrutura da administração pública são organizados em um sistema hierarquizado. O sistema já é assim. É feito num escalonamento vertical, né? Ele vem vindo nesse escalonamento, formado por uma máxima autoridade, um órgão superior e uma sucessiva sequência de órgãos e agentes inferiores, subordinados à direção administrativa dos mais elevados, hierarquicamente, de modo que seja garantido um funcionamento ordenado e funcionalmente dirigido da máquina administrativa. A hierarquia administrativa consiste num modelo de organização vertical, como disse, de toda a administração pública. A hierarquia é um conjunto de órgãos administrativos, de competências diferenciadas, mas com atribuições comuns, ligadas por um vínculo de subordinação que revela no agente superior, pelo poder de direção, e no agente subalterno, pelo dever do quê? Da obediência. É aqui que os problemas de insubordinação se revelam. Quando deixa de haver a consciência de quem é quem aí, de quem é o superior e quem é o subalterno. Muitas vezes há um comportamento negativo do próprio superior hierárquico que se miscui e confunde o subordinado, que em alguns casos inverte o papel e na prática passa a comandar o superior hierárquico, que quando cai em si, cai na real, né, como se diz, tenta retomar o seu papel, encontrando o quê? A insubordinação. Porque, na verdade, nunca foi comandado, foi sempre o comandante. Então, muito cuidado com isso.
O poder hierárquico atua como um instrumento de organização e aperfeiçoamento do serviço e como uma forma de responsabilização dos agentes, né? Impondo o quê? Impondo a eles um dever de obediência, né? Com vistas a quê? A ordenar as atividades da administração, repartindo e escalonando as funções entre os agentes públicos para que cada um possa desenvolver seus encargos com eficiência, além de servir de meio para coordenar as funções administrativas, para que tudo se torne harmonioso. Bom, em resumo, então, nós podemos dizer que o poder de direção é a faculdade de dar ordens e instruções ao subalterno. O poder de superintendência é a faculdade de revogar, reverter ou confirmar e, eventualmente, modificar os atos de quem? Do subalterno. E, finalmente, o poder disciplinar, que é o que? A faculdade de punir e, eventualmente, expulsar o subordinado através do devido processo legal. Tudo isso, olha, presta atenção, tudo isso de nada valeria a um superior hierárquico em poder dar ordens se estas fossem desobedecidas pelo subalterno, sem que o superior não tivesse a possibilidade de eliminar ou de substituir os atos que contrariassem as ordens, sem que pudesse punir ou expulsar do serviço público os agentes que ignorassem essas ordens. O superior hierárquico é e tem que ser o responsável pela totalidade da função. Por isso, tem que poder assegurar no âmbito do serviço que lhe é confiado a unidade da ação administrativa. Sem hierarquia, a administração perderia a própria razão de ser. Por quê? O poder de dar ordens, de substituir, de fiscalizar, de aplicar as sanções, de obedecer e resolver conflitos está presente nas complexas estruturações do Estado moderno. A hierarquia é, por assim dizer, o fundamento do próprio Estado. O agente investido num cargo público fica obrigado a obedecer aos seus superiores hierárquicos, os quais têm o poder de dirigir, dando-lhe ordens e instruções. Ao seu turno, do ponto de vista do direito administrativo disciplinar, são representativos os reflexos dos princípios da hierarquia. Somente a autoridade hierarquicamente superior, ou mesmo até o chefe do Poder Executivo, em alguns casos, tem competência para instaurar o processo administrativo disciplinar ou uma sindicância, como também designar comissões, né, as comissões processantes, para proceder então ao respectivo julgamento dos feitos apenadores e impor as penalidades cabíveis. Tudo isso aí está previsto em lei, artigo 141, 1 e 4 da Lei Federal 8.112 de 90. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem bem, né? Não é entendessem, porque conhecem, sabem, né? Mas se conscientizassem que superior hierárquico não é superior pessoal. Ah, a pessoa sabe mais do que eu, então... Não, superior hierárquico é aquele que está naquela função. Se você é um subordinado e não gosta dessa posição que você está, então o que você tem que fazer? Você tem que galgar posições. Tem que se esforçar em estudar, em prestar concurso, em fazer assim e galgar. O que não pode ser feito é o quê? É bater de encontro, né? Uma coisa lamentável que vem acontecendo. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você também achou que esse vídeo pode alertar outros funcionários, pode ajudar outras pessoas, dá um like. E o YouTube, por quê? Porque o YouTube ele entende que é um trabalho de utilidade e passa a divulgar, né, para outras pessoas. Então, por favor, dá um like lá pra gente, tá? Inscrições. Por que eu deveria fazer uma inscrição aqui no canal?
Por quê? Aqui nós somos comprometidos em entregar informação de qualidade. Coisas que foram checadas. E além disso, eu estou sempre lançando uma série de vídeos para você ficar bem informado sobre mudanças, sobre reformas, sobre as coisas do funcionalismo público e que dizem respeito ao seu dia a dia. Então faça como quase 500 mil de pessoas que já estão inscritas aqui. Fica bem perto da gente, que vem sempre novidades maravilhosas que a gente está preparando sempre com carinho para você. Dá uma olhada no conteúdo grátis que você que é inscrito tem aqui no nosso canal. Basta dar um clique lá na playlist, lá que você vai ver tudo sobre processo disciplinar, como se portar num processo, como proceder no dia do teu interrogatório, precisa ou não precisa de advogado, numa sindicância, tudo. Você tem vídeos ali sobre uma série de assuntos. Tá? Se quiser conhecer a nossa equipe, entra lá no site www.projudice.com.br. Obrigado por ficar comigo aqui até o final. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.